Vamos lá, continuando, dando continuidade à nossa programação, né, do programa Sinap no Ar, que é o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Trazer para você os caminhos que você utiliza para conversar com a gente aqui no programa Sinap no Ar. Pelo WhatsApp, tá 41, estamos na capital do Paraná, Curitiba. Então o código de área é 41 996586981 é o nosso WhatsApp. Fica à vontade, a qualquer momento você pode passar sua mensagem e logo a gente estará respondendo e conversando com você, entrando em contato com você, advogado de qualquer lugar do estado do Paraná. E quem assiste o programa também, mesmo sendo leigo, né, quer tirar uma dúvida aqui sobre os colunistas, sobre o próprio sindicato, sobre as notícias que a gente traz aqui, 41 996586981. Ah, mas deu uma fome e estava assistindo ou escutando o programa Sinap no Ar. Sabe o que faz, doutor Vitor Hugo? X gaúcho. X gaúcho, lógico. É aquele sanduichão por um precinho. Precinho. Presta atenção, 3085 9066. Você vai entrar em contato pelo WhatsApp ou ligando. 3085 9066. Vai pedir o seu lanche. Tenho certeza que você vai gostar. Tem porção de batata. Tem um latão da Apolar também para você colocar, incluir no seu pedido. X gaúcho. 3085-9066. Muito bem, vamos lá, gente, vamos lá. Estamos convocando você, advogado e advogada de todo o estado do Paraná, vir se filiar ao sindicato. Basta preencher a ficha que você encontra no sinappr.org, nosso site, junte a foto da carteira do advogado, mais um comprovante de residência, sem custo, sem taxa. Aí você já vem participar, vem somar, né? Como sempre digo, aqui nós somos na capital do Paraná. Todos os órgãos de controle do Estado estão aqui, a própria sede central da OAB, Corregedoria da Justiça, das Polícias Civil, Militar. Então você tem uma reclamação, né, ao Tribunal Regional do Trabalho, enfim, todos os tribunais, Tribunal de Justiça, tudo aqui na capital. Então, se precisar uma ajuda, estamos aqui para lhe ajudar, tá bom, advogado e advogada? Mas tem que se filiar para a gente poder participar, né, entrar em contato com você, sabermos quem você é, ok, gente? Ainda agradecendo a entrevista que foi no começo do programa, Dr. Marcos Queiroz Ramalho. Na verdade, o agradecimento maior é o meu sobrinho, Miguel Belinati Piscirilo, que também é professor universitário, Direito Constitucional, na UEL, na Universidade Estadual Londrina. Ele que fez a indicação. Tio, estou indicando aí o professor Marcos, Direito Previdenciário e tal, para dar entrevista. Então, o Miguelzinho, meu afilhado, meu sobrinho, obrigado pela indicação. Você também que está nos ouvindo, né? Não precisa ser só parente também, não só nepotismo também, né? Não, por favor. A gente atende pedido, não ser só o parente, o irmão, coisa não. Pode ser você também que está gostando do programa. Ah, eu queria ver uma entrevista com o Cássio Taniguchi. Aliás, o Cássio está me devendo a entrevista do ano de 2021. Olha aí, ó. Que ainda não fez, a doutora Marilena Winter também está me devendo uma entrevista. Vocês têm espaço aqui para conversar, não esqueçam, já é o último ano de mandato, né? Vai terminar, teremos eleições na OAB esse ano, não é isso? E eu estou querendo lançar com a diretoria, né, já o 33º aniversário do Sinap, lá em dezembro, né, Ney? Vamos fazer um evento, né? A Covid já vai estar... Se Deus quiser. Acabar, terminar, todo mundo vacinando. Se Deus quiser. Então teremos uma comemoração, uma confraternização aí, né? Se você... Aí para botar, né, a vida para continuar. Mas temos muita coisa no caminho aí, tem muito evento que nós queremos fazer. Estamos com ideia aí de alguns eventos virtuais, pelo menos, para não perder esse ritmo, né, de fazer com grandes professores, grandes mestres, para fazer um evento. A nossa ideia, inclusive, ver se vocês concordam, é pegar nossos próprios colunistas, tá? E nós fazemos um evento em uma noite, né, com os colunistas, ou seja, uma live ao vivo, eles fazendo, né, ministrando sua palestra e tal. Gostou da ideia? Faça essa reivindicação, mande a mensagem para nós, ok? Maravilha. Falando em coluna, agora nós temos direito tributário com a doutora Fabiane Caricati, né? Vamos lá, doutora Fabiane, por favor.
prazer tê-los todos aqui conosco. Meu nome é Fabiana Caricati, sou advogada tributarista e é uma honra poder conversar um pouquinho com vocês, trazendo algumas inovações aqui na nossa coluna de Direito Tributário. Vejam, hoje eu separei para a gente falar um pouquinho sobre a lei de falências, recuperação judicial e extrajudicial. O pessoal ficou meio suspeito, né? Poxa, mas por que na coluna de Direito Tributário nós vamos falar sobre a lei de falências? Pois bem, vou contar para vocês. O direito tributário está em todos os lugares. Pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, óbvio que a lei de falências, a nova lei de falências, trouxe vários reflexos em matéria tributária. E como é uma legislação que entrou em vigor agora no dia 23 de janeiro de 2021, cabe então a nossa coluna de Direito Tributário trazer essas inovações, trazer a todos os nossos colegas advogados as informações, inclusive orientações sobre a aplicação dessas normativas vigentes. Pois bem, vejam que foi com muitos aplausos, né, que a lei de falências, a nova lei de falências entrou em vigor, né? Nesse atual cenário de crise sanitária que a gente vive desde o ano passado, né, causado pela pandemia da Covid-19, inquestionável o número de desafios que a sociedade brasileira tem enfrentado, inclusive o próprio empresariado, por conta dos aspectos econômicos, né, fiscais, a empregabilidade, e todos os outros reflexos que essa crise atingiu. E, por outro lado, compete então aos poderes públicos, né, adotar medidas governamentais para amparar, inclusive, essas empresas promotoras de empregos, né, de recolhimentos de tributos, a sua sobrevivência e a manutenção das suas atividades. Diante dessa situação, vem então agora, no dia 23 de janeiro, a vigência da nova lei de falências, que é a Lei 14.112 de 2020, tá? Que representa, sim, uma modernização normativa, tá? E quando a gente fala em matéria tributária, ela não é só uma inovação, ela é uma modernização, é um grande avanço que diminui, inclusive, processos judiciais, litigiosidade, traz transparência e segurança jurídica, tá? Bom, então o que nós temos que comentar aqui com vocês? Essas mudanças, elas de fato, elas ampliam o financiamento das empresas, tá? Que estão em recuperação judicial, e elas vão oportunizar, né? A normativa vai oportunizar melhoras nos parcelamentos, descontos de pagamentos de dívidas tributárias e essas normas vão possibilitar que os credores apresentem o plano de recuperação da empresa. Isso realmente é uma inovação. Então, uma das principais mudanças que não é de cunho fiscal é a possibilidade da apresentação do plano de recuperação judicial pelos credores. Antes da reforma, né, dessas regras, somente o devedor que podia propor as condições desta negociação por meio dos administradores, o que dificultava, de fato, o avanço das tratativas por parte dos credores, que tinham poucas opções, né, de escolher. Ou eles acatavam aquelas condições estabelecidas pelos administradores, né, em recuperação, ou assumiam o risco do enfrentamento de todo aquele processo falimentar. Bom, uma outra situação importante que daí envolve o direito tributário, em especial o planejamento tributário, foi a definição do conceito de unidade produtiva isolada. O que isso significa? Significa que, ao comprar os ativos de uma empresa em recuperação judicial, esta compradora vai ter a segurança de que não vai herdar os problemas, né, que não estavam previstos. Acaba, então, aquela sucessão de passivos, e isso já é uma grande vantagem. Mas existem outras.
Outras vantagens de reflexos em matéria tributária. Vamos lá. A legislação, ela vai autorizar um parcelamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e sucessivas. Em relação a débitos administrados pela Receita Federal, vai ser possível uma liquidação do valor de 30% no parcelamento com a utilização decorrente de prejuízos fiscais, base negativa da contribuição social sobre o lucro e também outros créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal, podendo o saldo ser parcelado em 84 parcelas. Foi criada também uma segunda modalidade de parcelamento ao devedor, que é feito em 24 parcelas e inclui débitos anteriormente proibidos de parcelar, como aqueles de retenção em fonte, aqueles de terceiros e o próprio IOF. Agora há a possibilidade de parcelamento sim, com base na nova legislação de falências. Quando nós estamos falando de empresas pequenas, microempresas, empresas de pequeno porte, elas vão ter o prazo que eu acabei de mencionar aqui para vocês estendido em 20%. E não poderia deixar de constar na nova lei de falências a transação tributária que passou a vigorar ano passado, 2020, no nosso ordenamento jurídico, inovando o ordenamento jurídico tributário, que até então não tínhamos essa normativa, essa regulamentação. Agora temos, inclusive na lei de falências. Então, essa transação vai facilitar a regularização fiscal das empresas e nesta modalidade, o governo e o devedor ou o devedor vai poder propor descontos para quitar essa dívida, com um prazo máximo de 120 meses. Para pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte, esse prazo vai para 145 meses e o desconto de até 70% do devido. Olha outra situação. Empresas que desenvolvem projetos sociais poderão ter esse prazo estendido em até 12 meses, privilegiando esses projetos sociais desenvolvidos, através da função social da pessoa jurídica. Uma outra situação interessante que envolve o direito, de satisfação do crédito da fazenda é que as execuções fiscais as execuções de natureza fiscal, execuções fiscais, elas não serão suspensas quando houver o deferimento da recuperação e elas vão seguir então o seu curso normal, facilitando com que os estados, o município, e a própria União tenham uma agilidade no recebimento dos teus créditos. Essas são algumas considerações que eu queria passar para vocês a respeito da nova lei de falências, que tem vínculo com a nossa matéria de direito tributário e realmente, a partir da implementação dessa nova lei, haverá com certeza um ajuste para que as empresas possam se regularizar, uma contribuição, um incentivo para que elas possam se recuperar, seja decorrente dessa pandemia ou não, independentemente disso, é uma medida governamental de apoio a toda essa crise, a toda essa dificuldade que os contribuintes têm vivenciado. Na próxima semana a gente vai conversar mais um pouquinho sobre direito tributário e eu conto com a presença de vocês. Até a próxima!